Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente vai continuar falando sobre a capacidade e também sobre a existência da pessoa natural. Bom, hoje a gente vai falar sobre um instituto muito importante para a capacidade, que é a emancipação. Emancipação é o instituto que permite que a menoridade cesse antes do prazo legal. Os maiores de 16 e menores de 18 são classificados pela lei como relativamente incapazes, ao passo que os menores de 16 anos são classificados pela lei como absolutamente incapazes. Então a emancipação ela vem para intervir nesse prazo que a lei considerou em determinadas hipóteses. E essas hipóteses são dadas pelo artigo 5º do Código Civil. Então quem quiser acompanha pelo código ou assiste às aulas e depois, para fixar, releia essas hipóteses porque elas são bastante claras e expressas. O artigo 5º ele já começa dizendo que a menoridade ela cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos civis. Então veja, esse caput já seria um pouco desnecessário, porque afinal de contas já daria para extrair dos artigos 3º e 4º essa consequência. Mas a lei faz essa introdução, na verdade, para introduzir o Instituto da Emancipação, que constitui-se numa exceção a essa regra. Então, parágrafo único diz que cessará para os menores a incapacidade. E aí ele vem e prevê 5 hipóteses e a gente vai estudar elas agora. A primeira é a concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante um instrumento público e independentemente da homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Vamos lá. Primeiro, concessão dos pais ou de um deles na falta do outro. Quando ele fala em falta do outro, a gente tem que entender que esse outro pai ele não está presente. Não é que se ele estiver presente, ele tem que consentir. Se ele não tiver como consentir com essa vontade, por qualquer razão que seja, morte, ausência, etc., essa hipótese não se aplica. E aí a lei, esse inciso ele diz a forma como isso tem que ocorrer, mediante instrumento público e independente de homologação judicial. Instrumento público a gente pode entender como, por exemplo, a celebração de um documento perante um cartório judicial. Então isso já teria o condão de antecipar a maioridade daquela pessoa. Cessa os efeitos da menoridade nos termos do artigo 5º. Ou, e aí é uma hipótese alternativa, por sentença do juiz, ouvido o tutor, ou seja, tem que ouvir o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, no intervalo entre 16 e 18 anos, o instrumento é uma sentença do juiz desde que o tutor seja ouvido anteriormente. A hipótese do inciso 2 é o casamento, então aí não tem muito o que se considerar. O casamento tem o condão, um dos efeitos do casamento entre o menor, ele tem o condão de fazer a menoridade cessar. É importante dizer que muitas vezes o casamento vai ter que observar os requisitos próprios do instituto para que seja válido e consiga efetivamente produzir esse efeito. Então, fica essa ressalva. No inciso 3º, ele diz, pelo exercício de emprego público efetivo. Então, o ingresso no serviço público em cargo efetivo, ele tem também o condão de cessar a menoridade. O inciso 4º traz a hipótese pela colação de grau em curso de ensino superior. Então, aqueles que conseguem antecipar os seus estudos de tal forma que na data da colação de grau, então veja, a colação de grau, que é um ato formal, é o pressuposto para que seja aplicado. Se na data de colação de grau essa pessoa tiver menos de 18 anos, ou seja, estiver ainda na vigência da menoridade, essa menoridade vai cessar por conta da disposição desse inciso. E pelo inciso 5º, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Então aqui a lei quis privilegiar aquela pessoa que já é autônoma, né? Porque, vamos lá, a menoridade, na verdade, embora muitos menores não entendam dessa forma, ela se constitui numa proteção àquele que, aos olhos da lei, que não tem condições de enfrentar todas as adversidades da vida. Então, a menoridade ela tem esse intuito protetivo. A gente vê que as hipóteses que fazem ela cessar
são justamente aquelas em que já se demonstrou que aquela pessoa tem capacidade para produzir todos os atos da vida civil e para se manter por si só. Então, basicamente, esse é o intuito desses incisos, caso eventualmente isso seja objeto de uma questão, aí já pensando na fase dissertativa. Bom, a gente fala agora sobre o fim da vida, a extinção da personalidade jurídica. O momento em que a personalidade jurídica cessa é justamente o momento da morte. E entre as previsões legais, a gente destaca aquela do artigo 6º do Código Civil, que diz expressamente isso. A existência da pessoa natural, ela termina com a morte. Mas ele vai além, é isso que importa agora no momento. A presunção da morte. Então, por força desse dispositivo legal, a gente tem que a presunção da morte, quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Então, quando a gente for estudar a ausência, que é um dos temas da parte geral das pessoas, está justamente encadeado nesse mesmo tema, a gente vai estudar ali a hipótese em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Nessa hipótese, a lei autoriza que haja uma presunção da morte daquela pessoa. E qual é a consequência disso? A sua personalidade jurídica será extinta. Além disso, no artigo 7º, há mais hipóteses sobre morte presumida. Então veja aqui que o problema que o legislador tentou enfrentar não foi justamente a questão do momento em que cessa a personalidade jurídica. Ele já deixou isso bem claro. A pessoa morreu, ela deixou de existir juridicamente. Ele então define os casos em que a morte não é óbvia ou evidente. O artigo 7º vai falar justamente sobre essa declaração de morte presumida. Então, a declaração de morte presumida, ela vai acontecer quando o juiz, o Estado juiz, vai declarar que aquela pessoa juridicamente deixou de existir. Então, veja que aqui há uma dissociação entre o mundo dos fatos e o mundo do direito. O mundo dos fatos está dizendo, olha, essa pessoa não foi encontrada, ela desapareceu, ou a gente vai ver nas hipóteses do artigo 7º, é possível, muito possível que ela tenha morrido. Mas não há essa certeza, não há cadáver, não há materialidade de que esse fato ocorreu. Mas o mundo do direito, o mundo jurídico, vai dizer o seguinte, olha, em detrimento dos fatos e para privilegiar a segurança das relações jurídicas que precisam continuar existindo com todas as proteções a elas decorrentes, eu vou declarar que a morte aconteceu. Então, veja a dissociação. O artigo 7º vai falar em 2 incisos as hipóteses em que é possível se presumir a morte de alguém. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, vamos supor na hipótese de que uma pessoa embarca num helicóptero. Esse helicóptero ele vai em alto mar e em alto mar ele infelizmente enfrenta uma tempestade e desaparece dos radares. Vamos supor que logo em seguida, quando o tempo melhora, inicia-se uma série de buscas, de procedimentos para tentar resgatar essa pessoa. Mas passados 20 dias não há sinais, nem do helicóptero e nem dos cadáveres ou da pessoa com vida. Nesse caso, é extremamente provável, nos termos da lei, que essa pessoa tenha morrido. Isso é uma condição autorizadora para que o juiz declare aquela pessoa morta, por conta dessa extrema probabilidade. Pelo inciso 2, ele diz que se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então veja que essa hipótese ela é bastante específica e cheia de condições. Primeiro tem que ter uma guerra para que essa pessoa, para que possa incidir nessa previsão legal. Segundo, que esse desaparecido tem que estar em campanha ou feito prisioneiro. Então tem que ter notícias de que aquela pessoa estava em campanha na guerra ou foi aprisionado. E também tem um requisito do tempo, que não tenha sido encontrado em até 2 anos. Preenchidos esses requisitos, estará igualmente o Estado juiz autorizado a declarar a morte dessa pessoa. Mais uma vez na dissociação entre o mundo dos fatos e o mundo jurídico. Bom, no parágrafo único há um arremate sobre esses 2 incisos.
e diz que a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então veja que a lei ela diz que somente após exauridos todos os meios possíveis para se encontrar aquela pessoa ou se constatar efetivamente a sua morte, no plano fático e não jurídico, é que o Estado está autorizado a fazer isso, em qualquer uma das duas hipóteses acima. E que a sentença tem que fixar uma data provável do falecimento. Por que isso é importante? Porque tem consequências jurídicas muito relevantes a serem aplicadas no âmbito do direito sucessório. Então, a depender do dia em que isso aconteceu, o patrimônio daquela pessoa vai ser sucedido por um herdeiro ou outro, por um legatário. Então, a fixação da data ela é de extrema valia para o mundo jurídico e, por isso, o legislador positivou essa condição. Por fim, cumpre a gente falar sobre o Instituto da Comoriência. Isso pode ser cobrado no seu exame, geralmente não é de forma contextualizada, então é muito importante entender o que isso significa. É bastante simples, na verdade. O artigo 8º é a sua previsão legal e ele diz o seguinte: quando 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes, veja, precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Então, qual é o intuito dessa lei? Se no mesmo evento, vamos supor, um acidente de carro, 2 ou mais indivíduos vieram a falecer, e não é possível se verificar qual dos dois morreu primeiro, seja minutos ou segundos antes, eles vão ser presumidos mortos ao mesmo tempo. Isso também é muito importante no âmbito dos direitos sucessórios, e a gente vai ver isso no detalhe quando for pertinente ao assunto, mas se alguém te cobrar o assunto da comoriência, você já sabe muito bem o que responder. A comoriência é aquele evento em que há o falecimento de 2 ou mais pessoas e que não é possível saber qual das duas morreram primeiro. Então, o direito vai dizer, morreram ao mesmo tempo. Então, por hoje é isso. Mais uma vez, fica o pedido para que vocês continuem compartilhando, continuem divulgando os vídeos e a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigado!